A paz do Senhor, meu amado. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e nós já chegamos no capítulo 25 de Provérbios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para nós podermos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, lembrete, não deixe de se inscrever no canal e de acionar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Também não deixe de dar o seu like, o seu joinha para os vídeos e pode ficar à vontade em compartilhá-lo com quem você quiser, amigos, conhecidos, pessoal de igreja, família, enfim, é gratuito e você pode fazê-lo sem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos ao estudo dos Provérbios 25. Neste livro, nesta parte de Provérbios, ele começa, então, falando que estes provérbios são provérbios de Salomão. Então, a gente já tinha visto provérbios de Salomão antes, depois passamos aos provérbios dos sábios, com as declarações e as novas declarações, as 30 primeiras e depois mais 6, e agora a gente volta a falar dos provérbios de Salomão. E é interessante que diz assim, estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. O rei de Judá, Ezequias, ele reinou de 721 a 693. Então, na verdade, quem editou isso, quem compilou, quem juntou todos os provérbios de Salomão, que já haviam sido vistos por Salomão, foi os servos de Ezequias. Então vejamos lá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta prata que já foi limpa, se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Então, ele está dizendo aqui, Deus faz os seus mistérios, mas os reis sábios são aqueles que solucionam os problemas, porque eles tinham que julgar, então eles tinham que fazer isso de acordo com os mandamentos, de acordo com as regras do Senhor, inclusive de acordo com a sabedoria que é dada por Deus. Isso lhes dá honra, confere bem-estar para o reino. E é interessante que ele fala aqui, né? Céu, terra. Antigamente não se conhecia nada sobre galáxias, sobre a Lua, os planetas e todas essas coisas, a profundidade da Terra. Eles não conheciam isso. Então, significa dizer que isto era insondável. O coração do rei era tão insondável quanto estas coisas que foram criadas por Deus. Nós vemos aqui na sequência uma outra questão interessante. Já na sequência, um versículo atrás do outro. Ele diz assim, como é que o ourives faz para trabalhar a prata? Ele pega a prata e coloca no cadinho, ele coloca no fogo e sai a escória. Quando ele tira esta sujeira que é a escória, ele consegue trabalhar a prata. E aí a gente chama isso de prata refinada. Então, nós só podemos trabalhar a prata depois de refinar. Um homem só pode ser trabalhado se ele for refinado. Então, ele precisa passar pelo cadinho, pelo fogo de Deus, para se retirar dele toda aquela coisa que não se usa, que é inútil, que é chamada de escória. Mas quem é que refina? Quem é este fogo refinador? É a lei do Senhor. Então, o rei ele tinha que tirar não só da pessoa através desse refino, mas também do reino a escória. Ou seja, se eu não consigo limpar o homem do seu pecado, então eu limpo o reino do pecador.
O homem não consegue ser limpo do seu pecado. Não, não consegue. Então, ok. Então eu limpo o reino do pecador. Eu afasto o pecador do reino. Significa dizer que agora o reino está pronto para ser estabelecido. Tá? O contrário aqui. Se eu não limpo o mal, o que acontece com a prata? A prata fica impura. Ela vira escória. Então, este é o sentido da passagem do verso 2 até o verso 6. No verso 7, nós temos uma passagem interessante. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Isso significa dizer que eu tenho que evitar ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, né? Porque nós não sabemos muitas coisas e nós temos que nos colocar nos nossos lugares. Então veja lá, Lucas já trata disso quando ele menciona uma parábola de Jesus. Lucas 14, do verso 7 ao verso 10. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhe esta parábola. Quem? Jesus. Jesus, olhando isso, que eles eram arrogantes nas festas e no templo, ele propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então, o que convidou a ti e a ele poderá dizer, dá o lugar a este. Ou seja, ele vai te tirar do lugar digno, bom, e vai pôr a pessoa mais digna, melhor. Assim, com vergonha, terás que tomar o último lugar. Porque daí tudo já está ocupado. Você vai lá para o fundo, lá no último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar. Para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porque você não foi tirado de um lugar que não pertence, mas você foi colocado no lugar que você merece. Então, não agir com arrogância para evitar ser envergonhado, né? Agir com humildade para ser ressaltado e ser valorizado diante das pessoas. O verso 8 ao verso 10 fala o seguinte: o que você viu com os olhos não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o teu próximo o desacreditar? Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. O que ele está dizendo aqui? Evite brigar. Evite discutir, evite levar as coisas para os tribunais e discutir diante dos homens as questões privadas, as questões particulares. O melhor que você tem a fazer, chama a pessoa, conversa com a pessoa, em particular, procure acertar as diferenças com eles. Tá? Claro que algumas pessoas vão agir exatamente como está escrito aqui. Elas não vão querer fazer isso, elas querem ir para o tribunal, elas querem briga. Mas então, e aí você, com a tua razão, vai disputar lá porque você foi chamado, mas você não vai chamar. Então, evite se expor, evite revelar segredos. Isto é insensatez, isto é tolice. Contar os segredos das pessoas, aquilo que as pessoas te contaram num momento de fragilidade, num momento de necessidade, isto é traição. E isto não vai ser esquecido por Deus. O verso 11 diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Isto aqui simboliza um ornamento, uma beleza, uma riqueza, porque ele está falando de metais preciosos. Então, a tua palavra é como se ela fosse um ornamento de ouro que está sendo colocado onde? Numa prata fina. Então, falar bem, falar
oportunamente, falar com sabedoria, as coisas da lei, as coisas do Senhor, ela é considerada como uma mercadoria, como um produto caro, precioso, bonito, belo. 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então ele está falando de novo aqui de ornamento. Quando alguém faz algo que não é próprio, que está errado, que não está em conformidade, a sua obrigação como uma pessoa sensata, como uma pessoa séria, como uma pessoa honesta, reta e sábia, é ir até a pessoa e dar conselhos, até mesmo, no caso, uma repreensão. Não é brigar, é explicar, é repreender, olha, isso está errado por causa disso, 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 a palavra não diz isso, a palavra diz aquilo. Então, é ensinar a pessoa, disciplinar a pessoa. Tá? A pessoa que está disposta a ouvir, ela vai entender aquilo como se aquilo fosse um presente de ouro. Eles dizem isso porque eles usavam, depois de uma certa época, os brincos e os enfeites que eram postos nas pessoas deixaram de ser um símbolo de escravidão e passaram a ser um ornamento, passaram a ser uma joia que eles colocavam. Então, como hoje nós usamos brincos, colares, anéis, pulseiras, eles também usavam isso. Então, uma palavra bem dada, uma repreensão, inclusive, ela é entendida como se fosse um ornamento. Né? Um ornamento que era colocado, normalmente, ou eles furavam o lóbulo aqui da orelha, ou eles furavam a narina esquerda, normalmente do lado esquerdo do nariz por fora, como hoje algumas pessoas usam piercing. A mesma coisa, só que era de ouro, era um ornamento fino. Então é como se eu estivesse colocando, quando eu repreendo alguém, é como se eu estivesse colocando um presente, uma joia, como se eu estivesse dando uma joia de ouro para a pessoa. Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aquele que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Não é um mensageiro tolo, que nós já vimos algumas passagens, um mensageiro tolo só faz besteira, acaba dando confusão. Não, aqui é aquele mensageiro digno de confiança, sábio, que vai até uma pessoa distante, levando uma notícia que refresca. Quando nós estamos separados das pessoas, e naquela época a vida era muito perigosa, né? Existiam perigos em todos os cantos. Então, quando nós recebíamos uma mensagem de uma pessoa que estava longe, estava há muito tempo distante, aquilo era um refrigério, aquilo apacentava o coração, aquilo refrescava, tal como quando nós estivéssemos num dia muito quente, a gente recebesse um copo d'água. Então, é essa imagem que ele está colocando aqui. A colheita aqui era feita normalmente de março a setembro, né? Então, essa importância disso, né? O frescor da neve na época da colheita. A neve caía nas montanhas da Judeia, que eram mais altas, lá nevava. E a colheita era mais ou menos de março a setembro. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Bom, nuvem sem chuva, sem água, sem colheita, sem fruto, sem produção, sem vida. Na verdade, é uma nuvem que passa e que não faz a menor diferença para aquele que está precisando. Então, aquele que não dá nada, mas se acha, ele faz propaganda de uma coisa que ele não fez, ou então ele usa o que alguém fez como se ele tivesse feito. Isso é inútil, isto é absurdo, isto não era considerado. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Paciência, gentileza, são armas. Às vezes, na
na violência, né? Na aspereza das coisas, a gente não consegue nada. Mas às vezes, né, você falando de um jeito, falando do outro, o sábio, ele sabe colocar as coisas, ele sabe explicar as coisas de maneira que a paciência, que a Bíblia chama de longanimidade. Longanimidade é a mesma coisa que paciência. Longanimidade é uma paciência de Jó. Então, às vezes, nós precisamos de uma paciência bem grande. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. O que nós estamos falando aqui? O autor sagrado ele está dizendo: tudo tem que ter controle, tudo tem que ter moderação. Nós temos que ser comedidos, controlados, moderados naquilo que nós fazemos. Glutonaria é um pecado grave, glutonaria é um vício, incomodar as pessoas é um vício, né? Então, ele está comparando mel. Então, tem mel? Tem. É comum? É. Mas você não precisa comer todo o mel. Quando você encontra mel, não precisa comer tudo. Deixa um pouquinho para depois. Né? Assim como você não precisa estar na casa do teu vizinho o dia inteiro, todo dia. Deixa ele tranquilo. Não fica incomodando, não fica fazendo visitas um dia depois do dia, do outro dia, no outro dia, todo dia, toda hora, todo dia, porque isso pode ser um estorvo, isto pode ser um incômodo, né? Se ele te convida, você vai, óbvio, mas não fique insistindo. Esta é a palavra aqui que está colocada em Provérbios. Isso significa que você está sendo um intruso, você está sendo um estorvo, você está sendo um incômodo para a pessoa. No verso 18 diz assim: com um pedaço de massa, ou pedaço de pau, se você quiser, um porrete também, ou um cacete, que é aqueles cacetes de madeira, né? Uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. De novo ele está falando de falso testemunho. Provavelmente era uma coisa muito comum na época, se ele está falando disso. Como é hoje? Hoje é muito comum o falso testemunho, que inclusive faz com que as pessoas que são corretas e que são honestas e que são inocentes sejam condenadas. Isso aqui é uma massa ou porrete. Massa normalmente tinha uma parte maior, então é uma coisa comprida, feita de madeira. Às vezes eles colocavam esses detalhes aqui, e quando a pessoa batia na outra, isso fazia um estrago muito grande. Ou podia ser aqueles cacetes de policial, né? Eles usam aqueles cacetes de policial, né? Normalmente eles colocam isso na cinta e batem então nos revoltosos. Podia ser uma espada para esmagar, né? Cacete, massa para esmagar, espada para decepar e flecha para atravessar o coração. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Você confia nele, ele diz: não, pode me chamar, não, pode contar comigo, não, pode deixar que eu vejo, pode deixar que eu faço, pode deixar comigo. E aí, quando você está na hora da necessidade, cadê a pessoa? Ele te deixa na mão. Então isso acontecia, ele disse: isso é um dente cariado. Um dente cariado é um dente o quê? Ele dói, ele incomoda e serve para mastigar? Não serve para nada. Ele é um pé deslocado, né? Ele dói, ele te incomoda. Se você precisar andar, ele não serve para andar. Ou seja, um hipócrita é como um dente cariado, é como um pé deslocado. No verso 20 diz assim: como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Tirar a roupa num dia de frio é despreparo. Eu não estou preparada para enfrentar o frio e aí eu tiro a roupa. Tirar a roupa, eles tinham uma capa que eles usavam por cima,
da roupa propriamente dita. Aquela roupa propriamente dita, que era a roupa de baixo, eles não tiravam. Mas num momento de calor, eles tiravam uma capa que eles usavam por cima. Ou no momento de frio, eles colocavam essa capa. Então ele está dizendo assim, isto é como você tirar a roupa num dia de frio. Ou você colocar vinagre numa ferida. O que acontece quando eu coloco vinagre numa ferida? Ele arde, ele faz uma efervescência, né? ele espuma. Ou seja, é uma perturbação, é uma ardência, é um ardido que aquilo provoca. Né? Significa que eu não vou provocar uma pessoa que está triste com canção. Gente, existe hora para tudo. Existe hora para cantar com a pessoa, existe hora para se alegrar, para fazer festa com a pessoa, existe momento em que você apoia, momento em que você, inclusive, fica em silêncio com a pessoa. Então você não vai fazer algo de provocativo, de provocação contra alguém que está triste, certo? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Então, o que acontece aqui, a gente já explicou num vídeo anterior, né, que nós não temos que fazer uma vingança pessoal. Deixa Deus que faça isso. Né? É quase como você juntar brasa em cima da cabeça daquele que está fazendo isso errado. Se você dá de beber quando ele tem sede, dá de comer quando ele tem fome. Então significa dizer que você vai retribuir com amor. E a vingança deixa para Deus. Né? Quando você faz isso, Deus olhando isso, ele retribui você com o bem. É aquele que fez o mal e que agora está sendo servido por você, ele vai vingar-se daquilo que esta pessoa má fez. É a brasa, bênçãos que o homem acumula para si e maldição que ele acumula na cabeça do homem mau. 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Se eu olhar para o céu, eu sei se vai chover ou não. Eu sei se vai fazer sol ou não. Então, significa dizer que quando eu vejo as pessoas, eu sei se ela vai irar ou não. A língua fingida, ela vai trazer um olhar irado. Ela vai trazer coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins são causadas pelo bem ou pelo mal feito. Né? E a gente sabe quando é um, quando é outro. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Então a gente já viu essas duas coisas antes, lembrando-nos de que a mulher que é rixosa, né? Nós já vimos isso em outras passagens, é melhor ser evitada. É melhor às vezes ficar sozinho do que com uma companhia ruim. E aqui significa uma mensagem boa, uma notícia de alguém que está longe. Né? Então, esses eram os mensageiros utilizados. Nós vimos isso já em versos anteriores. E finalmente, então, como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Aquele que se deixa vencer, aquele que se deixa levar pelo ímpio. Água de fonte, aqui eu posso ter uma água de fonte límpida, que seria o honesto e o bom, e uma fonte de água corrupta, que seria o homem iníquo, que é aquela água poluída. Uma vez que se corrompe aquele que se deixa levar pelo ímpio e que deixa de ser bom para passar a ser ruim só pelas influências da companhia, significa que virou uma fonte contaminada. E uma fonte contaminada dificilmente pode ser limpa novamente. De novo, olha lá, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Aqui, a mesma coisa, orgulho, arrogância,
Autoindulgência. O que é autoindulgência? Significa que é aquela pessoa que só sabe se elogiar. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque comigo é assim, comigo é assado, eu faço tudo de bom e tudo de melhor. Então, isso é mais ou menos como comer muito mel. Dali a pouco você está enjoado, dali a pouco você vomita. E, finalmente, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Muro aqui é proteção. Muro aqui é vigilância. Eu tenho que ter controle de mim mesma. Se eu não me controlo, se eu não controlo a minha língua, eu não consigo controlar outras coisas, né? O autocontrole é o controle mais difícil que tem. Se eu consigo me controlar, eu estou bem. E como é que eu faço isso? Como eu consigo me controlar? É difícil, Eleni. Você se controla pela oração, pela vigilância e atualmente, né, aqui não está escrito, mas hoje nós já temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar nesta tarefa que é muito difícil. Amém, amados? Bons estudos.